Boa tarde, amados. Hoje vamos dar continuidade e tenho aqui algumas questões que o nosso convidado, aqui o irmão Franco, ele vai poder responder, que são questões de muita pertinência e que é algo que todo mundo já quer saber, porque nós sabemos o que o profeta Cacu Filipe já vem dizendo. Então eu vou colocar essas questões ao irmão e ele poderá esclarecer. Então, damos esse tempo agora que é para o irmão poder saudar os telespectadores para podermos dar a continuidade. Sintam-se cumprimentados, não é? Todos os habitantes da terra, todos os que assistem a este vídeo. Eu sou Franco, discípulo do profeta Caco Filipe. O profeta Caco Filipe é o único profeta verdadeiro enviado por Deus para a salvação da humanidade nessa geração. Então, agora temos a questão: quem é o Salvador desta geração? É uma questão muito pertinente, muito importante, não é? De interesse a todos, na verdade. É que todos os habitantes da Terra tinham de fazer essa questão. Mas, no entanto, em vez disso, as pessoas estão preocupadas com as curas, com os milagres. Enquanto que tinha que ser exatamente essa pergunta. A preocupação da humanidade tinha que ser a salvação deles. Então, quem é o Salvador hoje? Está vendo? Mas, no entanto, eu vou aqui usar as escrituras do Antigo Testamento. Houve lá um tempo, eu vou aqui mostrar o livro, o versículo, onde o povo clamou, chamou, não é? Pediu a Deus um Salvador, porque eles estavam a passar de certa dificuldade, estavam a passar de um certo momento crítico, difícil. E eles pediram, não é? Precisavam do amparo de Deus, da ajuda de Deus, da presença de Deus. E eles clamaram a Deus, e Deus lhes enviou lá um profeta. Eles pediram um Salvador. Por favor, Senhor, envia-nos um Salvador. E Deus enviou-lhes lá, não é? Um profeta. Por quê? Porque o profeta é o Salvador em cada geração. Na verdade, quem salva é Deus. Mas Deus usa os profetas, não é? Os profetas são como recipiente, não é? Deus entra dentro do profeta e usa o profeta para estar com o povo, então estar com a humanidade na terra, para salvar a humanidade, guiar a humanidade, tirar a humanidade da perdição e do sofrimento, não é? Então, assim como hoje, não é? Hoje, Deus está a usar o recipiente do profeta Caco Filipe para a salvação de toda a humanidade. Se você for a ler Atos 13, versículo 47, você verá lá Paulo a dizer que eu fui estabelecido como a luz das nações para que seja de salvação até os confins da terra. Está vendo? A salvação, no tempo de Paulo, para que você fosse salvo, você tinha que estar com Paulo, você tinha que acreditar em Paulo. Você tinha que imitar ou seguir Paulo. Então, Deus é que salva. Mas Deus salva por meio dos profetas que ele envia. No Antigo Testamento, Deus era conhecido como Jeová. Ele salvou lá por meio de profetas. Foi Deus por meio de Moisés que salvou o povo que estava no Egito e trouxe ela para a terra prometida. Não é? Foi o próprio Deus, por meio de Jeremias, que salvou o povo da deportação da Babilônia. Foi o Jeová, por meio de Noé, que salvou o povo do dilúvio. Então, os profetas são a manifestação de Deus, são a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Então, os profetas são os salvadores, não é? Em cada geração. E nesta geração, o Salvador da humanidade, ou então, Deus está a salvar a humanidade por meio do profeta Caco Filipe. E fora da mensagem do profeta Caco Filipe, fora do que Deus está a fazer com o profeta Caco Filipe, não existe salvação em nenhuma religião, não existe salvação em nenhuma igreja. Hoje você somente pode ser salvo por meio da mensagem do profeta Caco Filipe. Você pode, se você for a ler em João 1, versículo 1, não é? Você encontrará lá que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, não é? Então, esta palavra, nós sabemos que a palavra, a escritura está na Bíblia, é o próprio Deus. E hoje, a palavra que Deus está sendo pregada com o profeta Caco Filipe. O que o profeta Caco Filipe está a pregar
é o próprio Deus. É quando Jeremias estava a pregar Deus, estava a tirar Deus das suas palavras. Hoje, Deus está a sair da boca do profeta Cabo Filipe, porque também o Senhor Jesus Cristo disse que nem do pão somente o homem viverá, mas da palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que está a sair hoje da boca de Deus é aquela que está sendo pregada pelo profeta Cabo Filipe. Então, hoje, nesta geração, o Salvador é o profeta Cabo Filipe. A mensagem do profeta Cabo Filipe é que irá salvar e condenar a humanidade. Deus hoje está a salvar a humanidade. O Senhor Jesus Cristo está a salvar a humanidade hoje por meio do profeta Cabo Filipe. Muito bem. Mas aqui, quando dizes Deus sempre salva por meio de um profeta, né? Eu vi aqui quando respondi a primeira questão que eu coloquei, disse lá que Deus sempre usou profetas para salvar. No entanto, a Bíblia diz de que a lei e os profetas foram até João Batista. O que isso quer dizer? Ok, sim. Também essa pergunta faz muita confusão às pessoas, não é? As pessoas rejeitam os profetas usando a própria Bíblia. Quando as pessoas estavam a cortar em pedaços Isaías, estavam a usar a própria Bíblia, estavam a usar as Escrituras para matar os profetas. Quando as pessoas estavam a rejeitar Jesus Cristo e matar, veja só que os fariseus lá estavam a usar as Escrituras, a lei de Moisés. Moisés lá disse que se alguém vir e se intitular filho, eu sou filho de Deus, matem ele. É por isso que eles estavam a procurar matar Jesus, porque Jesus dizia que eu sou filho de Deus, enquanto Moisés lá havia dito que ou melhor, quando alguém vier no vosso meio, alguém aparecer e dizer que eu sou filho de Deus, então matem ele, é um inimigo. Então eles usam o filho do diabo, usam a palavra, usam a Bíblia para rejeitar os profetas que Deus enviou. As pessoas hoje estão a usar exatamente Lucas 16:16, não é? Para rejeitar o profeta Cabo Filipe. Ele diz, não, a lei e os profetas foram até João Batista. É verdade, a lei e os profetas foram até João Batista. Nós devemos saber que existem duas gerações, não é? Existem duas gerações. A geração da graça, ou então a geração da lei, e a geração da graça. Tá vendo? Então, a geração da lei teve profetas. A geração da lei teve profetas. E essa geração da lei com os seus profetas terminaram até João Batista. Mas, no entanto, hoje, ou então, depois de João Batista, com o Senhor Jesus Cristo inicia uma outra geração, que é a geração da graça. E na geração da graça também, deve haver profetas. Ou então, Deus envia profetas. Porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enviou profetas na geração da lei e ele deve enviar profetas na geração da graça, por ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está vendo? Então, a lei e os profetas terminaram até João Batista. Mas a geração da graça que começou com Jesus. O próprio Jesus que começou com a geração da graça, prometeu enviar profeta em Mateus 23, 34 a 35. Então não tem como hoje, se alguém hoje te justificar com Lucas 16, versículo 16, dizendo que os profetas terminaram João Batista. É mentira isso. Os profetas não terminaram em João Batista. Somente a geração da lei, com os seus profetas da lei, terminaram até João Batista. Com Jesus já estava a iniciar uma outra geração, que é a geração da graça. E a geração da graça, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Por isso ele enviou Paulo, Irineu, Colomba, Martin Luther, João Russo, Wycliffe, Wesley, William Branham e hoje o profeta Cabo Filipe. E Deus irá continuar a enviar profetas até ele voltar novamente. Porque ele prometeu voltar novamente. E não pode ele voltar e não encontrar nenhum profeta aqui na terra. Então, quando aqui estava respondendo a última questão que eu lhe coloquei, eu vi aqui muitas passagens, mas primeiro eu gostaria de saber onde é que está patente que Deus enviará outros profetas, porque ao que nós sabemos, Deus enviou profetas até João Batista. Mas onde é que está escrito isso? Será que tem na Bíblia que Deus disse que enviaria profetas aqui na terra? Quando fala de João Hus e todos esses que citou aqui, Martim Lutero e outros, quem são esses? Será que a humanidade já os reconhece? Bom, na verdade, Deus, quando envia um profeta, a humanidade não reconhece nenhum profeta, exceto o Filho de Deus. Está vendo? Deus enviou lá o profeta Noé. Veja o que fizeram a humanidade. Noé veio lá com uma mensagem, começou a pregar,
e começou a construir a arca, dizia a humanidade que deveria construir a arca com Noé. Mas veja quantas pessoas aceitaram Noé. Somente a família de Noé. Mas havia lá teólogos, havia lá licenciados, havia tantas pessoas que poderiam entender muito bem o que Noé estava a dizer. Poderiam muito bem construir a arca com Noé. Mas poucas pessoas aceitaram Noé. Veja quando Deus desceu na terra na forma de Jesus. Quantas pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo? Somente 70 discípulos. Mas havia lá muita gente, havia pastores, havia lá homens que se intitulavam de Deus, havia pessoas que tinham visões, que faziam milagres lá. Mas quantas pessoas acreditaram em Jesus? Então, quando Deus envia um profeta, Ele não envia para os filhos do diabo, Ele somente envia para os filhos de Deus. E os filhos de Deus, nenhum deles se perde, ou nenhum deles morre sem aceitar um profeta de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, na qualidade de Deus, não é? Ele prometeu enviar profeta em Mateus 23, versículo 34 a 35, assim como no livro de Lucas 11, 11 versículo 49, se não estou em erro. Tá vendo? Então, é lá onde o Senhor Jesus Cristo promete enviar profetas da geração da graça. E nós estamos numa das gerações da graça. Tá vendo? No tempo da graça, estamos no tempo da graça. E nessa geração, Deus enviou o profeta Capo Filipe. Como havia já mencionado alguns profetas que Deus enviou, o exemplo de Paulo, Irineu, Colombo, Martinho Lutero, Martinho de Torres, não é? João Wesley, William Branham, João Russo, Wycliffe e tantos outros. Mais de 30 profetas foram enviados para as nações para preparar a primeira vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E hoje Deus enviou o profeta Capo Filipe, não é? Com uma mensagem de restituição para preparar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E essas palavras que o irmão aqui está proferindo me fazem recordar uma pequena passagem da Bíblia, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, quando esteve aqui na terra ministrando, Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como é que se explica isso? Porque estou a ver aqui que já surgiram vários outros profetas e, de acordo com o que diz, esses profetas são estabelecidos como a salvação. Exatamente. Então, se formos a ler muito bem a própria Bíblia, nós vamos compreender que Jesus não se colocou lá como o caminho, a verdade e a vida no tempo dos outros. Ele não disse que no tempo de Moisés eu era o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que no tempo de João Batista eu era o caminho, a verdade e a vida. Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, enquanto estou na terra. É por isso que em João 5, versículo 35, não é? O Senhor Jesus Cristo disse: vocês regozijaram por um tempo a luz de João Batista, porque João Batista era a luz do mundo, não é? Mas hoje, isso já é João 9, versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, não é? Então, é justo que ele diga que eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque enquanto ele estava na terra, ninguém poderia ir a Deus, senão pela mensagem que Jesus estava a pregar. Você tinha que acreditar que Jesus foi enviado por Deus. Você tinha que acreditar que a mensagem que Jesus estava a pregar era essa que ia te levar a terra prometida, ou então a te levar a Deus. Tá vendo? É por isso que também Paulo, quando veio lá, ele não disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para o meu tempo. Ele disse: eu fui enviado como a luz das nações e salvação até os confins da terra. Ele não disse que o Salvador hoje é Jesus Cristo. Sigam a Bíblia, só das Escrituras. Está vendo? No entanto, ele disse: sedes meus imitadores. Em 1 Coríntios 11, versículo 1. Sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Esse é o Paulo. Você tinha que seguir Paulo. Você tinha que acreditar em Paulo. Porque Paulo era a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo estava a imitar Jesus Cristo. Então você tinha que imitar o Paulo. É como no deserto com Moisés. O povo lá começou a se manifestar. Você vem aqui nos contar a história. Deus me disse isso. Deus me mandou isso. Nós também queremos falar com esse Deus aí, sozinhos entre nós. Então Moisés disse: tudo bem, preparem-se 3 dias. Daí eles tentaram lá, não conseguiram falar com Deus. Daí quando eles já disseram: não, a partir de hoje, você, Moisés, será o nosso mediador. Deus vai falar com você, você vem falar conosco e nós vamos obedecer. Está vendo? Então, hoje também existe esse filho do diabo. E diz: não, Jesus é meu Salvador. Jesus morreu por mim.
Deus é tudo para mim. Eu não preciso acreditar num homem, não preciso seguir um homem. Eu posso ajoelhar no meu quarto, orar por Deus, e Deus vai me salvar, vai me responder. Depois dele orar, vai se prostituir. Depois dele orar, vai na praia. Depois dele orar, está aí a se maquiar. Depois de orar, vai usar calça enquanto é mulher. Daí diz que Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe salvar. Em vez dele ser humilde, acreditar naquele que Deus enviou, segundo João 6, 28 a 29. Sim. Mas quando nós vemos muito bem a própria Bíblia, o Jesus Cristo ele disse que eu sou o único mediador entre as pessoas e Deus. Como é que fundamenta isso? Porque quando ele dizia isso, ele não tomava em conta a todas as gerações que vinham depois dele também. Veja só que quando o Senhor Jesus Cristo estava na Terra, ele veio por duas missões, não é? O Senhor Jesus Cristo veio na qualidade de Deus, morreu na cruz, mas veio também como profeta. E como profeta, ele pregou lá a sua mensagem, os seus 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá vendo? E, no entanto, naquele tempo, ele era o mediador entre a humanidade e Deus, porque ele estava aqui na terra como um profeta, como um filho. Mas, no entanto, depois dele voltar na destra do Pai, depois dele voltar na sua destra do Pai, na posição de Pai, quando ele voltou lá como Deus, como é que ele vai ser mediador entre Deus e os homens? Se ele já é Deus, ele já sentou na sua posição de Deus, ele já está lá de volta como Deus. Como ele vai ser de novo mediador entre Deus e os homens? Tem que haver um mediador aqui. Mesmo o paganismo, a própria natureza nos ensina. Para você falar com o senhor presidente, você vai ter que passar ou do embaixador, ou do secretário, sei lá, ou do porta-voz, essas coisas todas. Tá vendo? Assim como de Deus. Deus envia um profeta para ser um mediador entre Deus e os homens. O que Deus está para falar à humanidade, ele diz ao profeta. E o profeta somente anuncia. Somente o profeta anuncia aquilo que Deus lhe diz. Então, hoje, não tem como Jesus Cristo, como Deus, ser o mediador entre Deus e os homens, porque ele é o Deus. Deus não pode ser mediador entre ele e Deus, mas no entanto, e o povo neste caso. Mas, no entanto, tem que ser um profeta aqui para ser mediador entre Deus e os homens. Muito obrigado. Eu fiquei satisfeito aqui com os esclarecimentos que o irmão Franco, né, o discípulo do profeta Cacu Filipe, nos trouxe aqui. Então, eu tenho entendido tudo. Se tu também tiveres alguma dúvida, tu podes colocar aqui no canal e nos próximos vídeos nós faremos e responderemos. O nosso precioso irmão Franco aqui, ele responderá todas as questões que tu, o telespectador, tiver colocado aqui. Mas, para já, irmão Franco, pode colocar aqui em linhas gerais a tua recomendação para aquele que ainda não ouviu falar acerca do profeta Cacu Filipe, ou também para aquele que já ouviu, mas simplesmente ignorou, por simplesmente pensar que se calhar é mais um dos falsos profetas que vem aparecendo aqui na Terra, como o Joe Williams, como o Honório, como muita gente já vem vendo esses profetas e profetizando coisas falsas que não acontecem, e a Bíblia já é muito clara acerca daquilo. Qual é a sua recomendação? Muito obrigado por essa oportunidade. No entanto, o profeta Cacu Filipe é o único profeta verdadeiro que Deus enviou nessa geração para a salvação de toda a humanidade. O profeta Cacu Filipe é o caminho, a verdade e a vida para esta geração. O profeta Cacu Filipe é a luz do mundo na nossa geração. Fora da mensagem do profeta Cacu Filipe, você não tem como estar na perfeita vontade de Deus. No entanto, esta mensagem do profeta Cacu Filipe está lá reunida num livro, onde você pode ter em formato físico, não é? Você pode ter ela em formato físico, é o exemplo desta, não é? Este é o formato físico de uma das pregações do profeta Cacu Filipe. E para você ter um livro físico, você pode escrever para nós, ou então pode entrar no Play Store ou App Store, escreva lá Profeta Cacu Filipe. Baixa o livro do profeta Cacu Filipe no Play Store, vai poder ler o livro do profeta Cacu Filipe. O livro do profeta Cacu Filipe já está em mais de 40 línguas. O livro do profeta Cacu Filipe já foi recebido em todos os continentes, Ásia, América, Europa, assim como na África. O livro do profeta Cacu Filipe para todos os habitantes da terra nessa geração. Cabe a cada um
a rejeitar ou aceitar a mensagem que Deus confiou ao profeta Cabo Filipe. Então, baixando o livro do profeta Cabo Filipe, você vai conhecer a perfeita vontade de Deus. Você vai saber lá como é que devo seguir Deus, como é que devo agradar a Deus. Porque a primeira recomendação, a única recomendação que o Senhor Jesus deixou em João 6, versículo 28 a 29, é que devemos crer naquele que Deus enviou para fazermos a obra de Deus. E cabe àquele que Deus enviou nos dizer o que é que temos que fazer para estar com Deus. Então, baixando o livro do profeta Filipe, você terá a resposta de todas as perguntas. Mas caso tenha uma dúvida, pode escrever para nós. Sim, mas é aí, nessas últimas palavras que acaba de proferir, quando diz que o profeta Cabo Filipe é o único que Deus enviou nesta geração, será que todos esses que vêm evangelizando, vêm pregando, será que todos esses são falsos? Né? O problema reside aí, quando diz que o profeta é o único. Como é que vai ser um único que Deus enviou? Que ele está em um ponto, e será que os que estão em outros países, outros continentes, como é que terão essa mensagem que ele vem trazer? Como é que ele é o único? Pode esclarecer isso? Bom, em cada tempo, na verdade, mesmo que haja lá dificuldade de que jeito, Deus somente tem enviado um profeta. Agora, para ser profeta, não precisa você frequentar nenhuma escola pastoral, não precisa você ir a uma escola bíblica, não precisa jejuar, não precisa ir à montanha, não precisa sacrificar nada. Deus, quando tem uma missão em comunidade, Ele próprio escolhe a quem Ele quer usar. Então, no entanto, Ele chama alguém, não é? Como no tempo de Moisés, Ele chamou Moisés nessa sardinha, não é? Por meio dessa sardinha, e Ele comissionou, primeiro chamou a Moisés para vir aproximar essa sardinha. Aquilo era um chamamento. Então, qual era a comissão? A comissão é aquela quando ele começou a dar a missão dele ir salvar o povo do Egito até a terra prometida. Então, um profeta deve ter isto, um chamamento e uma comissão. Ser chamado por Deus em algum dia e ser dado uma missão de ir fazer em comunidade. Alguém não pode vir aqui dizer eu sou profeta, no entanto vem aqui dizer a Bíblia diz, começa a folhear, a Bíblia diz. Ninguém foi enviado por Deus em toda a história da Bíblia, que veio lá confiar no livro dos outros. Senão não haveria livro de Jeremias, senão não haveria livro de Isaías, senão não haveria livro de Daniel. Mas foi porque Deus enviou cada profeta com sua própria missão, com sua própria mensagem, que temos lá muitos livros na Bíblia. Se cada um viesse repetir o que alguém disse, o outro profeta já disse, somente teríamos 5 livros de Moisés, ou talvez somente o livro de Noé. Cada um viria ali repetir a arca de Noé. Arca de Noé. Construam a arca. Estaríamos a construir a arca hoje. No tempo de Moisés, teriam construído a arca para atravessar o Mar Vermelho. Mas porque a missão era outra, porque Moisés tinha outra mensagem, então não havia necessidade. A arca não tinha nenhuma utilidade no tempo de Moisés. Assim como hoje, o maná, não é? A caminhada no deserto, tudo aquilo que aconteceu com Jeremias, Daniel, Isaías, Moisés, ou Jesus, ou Paulo, não tem necessidade no nosso tempo. Deus nos envia uma outra mensagem. Deus nos envia hoje, enquanto Satanás lá, aqui nessa geração, neste caso, traz outros desafios, outros testes, outros pecados. Quando o mundo evolui com outros pecados, Satanás traz lá muitos pecados. No entanto, é necessário que Deus também envie uma outra mensagem que combine com a nossa geração. Tá vendo? Então, hoje, o único profeta que tem um chamamento, que foi chamado por Deus, e foi dado uma missão, uma comissão, é o profeta Cabo Filipe. Aos 24 de abril de 1993, Deus desceu na terra da África, em forma de anjo cordeiro, para comissionar o profeta Cabo Filipe. E o único que tem uma mensagem hoje da vida eterna, o único que tem uma chamada de comissão, uma mensagem, é o profeta Cabo Filipe. O único que não frequentou nenhuma teologia, escola bíblica, essas coisas todas, é o profeta Cabo Filipe. Então, é por isso que nós recomendamos. Eu recomendo abaixar o livro do profeta Cabo Filipe, ler o livro do profeta Cabo Filipe. Tá, veja só que desde o princípio do vídeo, do nosso vídeo até agora, ainda não te convidei para nenhuma igreja, ainda não te convidei para nenhuma vigília, porque não é isso que salva as pessoas, mas a mensagem.
estou aqui desde o princípio a te apresentar a mensagem do profeta Caco Filipe. É por esta mensagem que você será salvo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o profeta Caco Filipe hoje é o único que está a trazer a verdade prometida por nosso Deus. Obrigado.